2 Coríntios capítulo 12, o espinho na carne e a glória. Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe. Nota de rodapé 1. Paulo usa de um recurso linguístico em seu texto original grego para narrar sua extraordinária experiência pessoal de arrebatamento, estática ou êxtase, preservando, quanto possível, a humildade e a confidência diante do privilégio de vivenciar tal fenômeno, no qual viu e ouviu manifestações inefáveis do Senhor. A maneira de Paulo se colocar um homem em Cristo indica que ele não se considerava merecedor de tamanha graça, nem ao menos compreendia se tal evento se deu com uma visão magnífica e extasiante, ou se seu corpo físico foi trasladado para um plano celestial. Contudo, recebeu o fato, de boa vontade, como no direito de dar ocasião a qualquer autoglorificação. Versículo 5, versículo 6. Esse evento extraordinário aconteceu há 14 anos passados, o que indica que Paulo estava em Tarso, logo antes da sua primeira viagem missionária. Atos 9, 30, Atos 11, versículo 25. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Nota de rodapé 2. Paulo tem certeza de sua experiência arrebatadora, diferentemente dos falsos apóstolos que apenas teorizavam sobre visões e revelações divinas. Ainda que os rabinos israelenses acreditassem em 7 céus, Paulo aqui se refere ao terceiro céu como um lugar chamado paraíso, um céu mais elevado, situado muito além do céu imediato formado pela atmosfera terrestre, e fora do espaço exterior com todos os seus astros e galáxias, chegando onde Deus tem seu trono. Deuteronômio 10, 14. Por isso, declara-se que Jesus Cristo ressurreto e glorificado passou pelos céus e agora, tendo sido elevado além de todos os céus, está exaltado acima do terceiro céu, onde as almas dos crentes que já deixaram seus corpos materiais descansam na presença do Senhor. Hebreus 4, 14, Hebreus 7, 26, Filipenses 1, do versículo 20 ao 23. A grandeza e as maravilhas presenciadas por Paulo ampliaram extraordinariamente sua fé e poder espiritual. Entretanto, para que mantivesse consciente de sua humanidade limitada e se preservasse humilde, uma aflição permanente e dolorosa lhe foi imposta. Versículo 7. Sua glória deveria estar sempre e somente no Deus de toda graça. 1 Pedro 5, 10. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir, e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Nota de rodapé 3. Muitas são as conjecturas e especulações acerca da natureza desse espinho na carne, que afligia permanentemente a pessoa do apóstolo e o fazia se sentir fraco e humilhado. Paulo, no entanto, jamais foi claro sobre isso nas Escrituras, nem seus discípulos e amigos. Para Lutero, se tratava das constantes perseguições, especialmente por parte dos judeus, seus próprios irmãos, aos quais Paulo dedicava tanto amor. Romanos 9, 3. De fato, nos textos hebraicos do Antigo Testamento, o termo espinhos pode significar também inimigos. Números 33, 55, Josué 23, 13. Por outro lado, esse fora o espinho na carne do próprio Lutero em sua luta pela reforma. Paulo teve muitos sofrimentos físicos, padeceu de malária, Gálatas 4,13, de uma doença que muito lhe prejudicara a visão, Gálatas 4,15, e de fortes enxaquecas. Isto
sem falar de todas as lutas espirituais e psicológicas que um servo de Deus da estatura de Paulo certamente enfrentou. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Nota de rodapé 4. Assim como Jesus no Getsemane, Paulo insistiu com Deus para que o livrasse daquele tormento. Entretanto, o Senhor preferiu cobrir o sofrimento do apóstolo com graça e poder. É assim que muitas vezes Deus nos abençoa nessa terra, não destruindo ou retirando o mal que nos aflige e enfraquece, mas transformando o nosso sofrimento em motivo de fé, crescimento espiritual e testemunho da sua graça e amor eterno. Paulo havia aprendido a desfrutar da graça do Senhor, mesmo em meus sofrimentos, fraquezas e lutas dessa vida. Por isso, usou a expressão que tinham a ver com a glória de Deus, em hebraico Shekinah, pousando sobre o templo, João 1,14, Apocalipse 7,15. O termo repouso em grego, episkenos, desculpe o grego aí, tem o sentido de fazer seu tabernáculo. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido é que sou forte. Nota de rodapé 5. Paulo aprendeu a fazer as pazes com o sofrimento. Aceitou sua condição e se apropriou da glória e do poder espiritual que Deus lhe oferecia. Substituiu sua fraqueza humana pelo poder de Cristo, a arrogância natural pela humildade que deriva de uma fé inabalável no amor e na graça de Deus. Paulo chegou ao estágio de sentir-se feliz nas experiências angustiantes, sem ser masoquista, por meio da certeza, fé, de que todas as coisas contribuíam de alguma forma para o seu bem e o tornavam ainda mais forte no Senhor. Romanos 8:28, João 15:5, Filipenses 4:13. As credenciais do apóstolo: tornei-me insensato porque vós me obrigastes a isso. De fato, eu devia ser recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos superapóstolos, mesmo considerando que eu nada seja. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós com grande perseverança por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Assim, em que fostes inferiores às outras igrejas, a não ser no fato de que eu mesmo jamais ter me constituído num peso para vós, perdoai-me por esta ofensa. O amor missionário em ação, eis que, pela 3ª vez, estou preparado para partir ao vosso encontro. E não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto, não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Desta forma, de boa vontade, por amor de vós, investirei tudo o que possuo e também me desgastarei pessoalmente em vosso favor. Assim, visto que eu os amo tanto, serei menos amado por vós? Seja como for, não tenho sido um peso sobre vós, no entanto, como sou ardiloso, vos conquistei com astúcia. Nota de rodapé 6. Os superapóstolos, assim chamados, irônica e literalmente por Paulo, caluniavam o apóstolo do Senhor, alegando que ele usava as arrecadações em favor dos cristãos pobres de Jerusalém em seu benefício pessoal e, por isso, não precisava ser pesado às igrejas onde ministrava. Na verdade, entretanto, esses falsos cristãos aqui fraudavam tanto a teologia bíblica quanto a prática moral. 2 Coríntios 11, do versículo 13 ao 15. Ora, será possível que eu vos tenha explorado por meio de algum missionário que vos enviei? Eu mesmo orientei a Tito para que vos visitasse acompanhado de outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Não, ministramos nós mesmos, nós pelo mesmo Espírito. Não seguimos junto o mesmo caminho.
Deus é nosso juiz e salvador. Pensais que durante todo esse tempo estamos tentando nos defender diante de vós? Ora, é diante de Deus que apresentamos nossa defesa em Cristo. E todas as nossas atitudes, amados irmãos, têm o propósito de vos fortalecer. Nota de rodapé 7. Paulo se submeteu à loucura de ter que apresentar suas credenciais apostólicas e defender sua própria pessoa e ministério, não para manter seu prestígio elevado e reputação ilibada perante os irmãos de Corinto, mas especialmente por causa do nome do Senhor. É diante de Deus que ele se levanta, pois sua posição está na pessoa e na obra de Cristo. Longe de ser egocêntrico, sua preocupação está em cooperar com o crescimento espiritual dos irmãos em Cristo. Esta é a principal finalidade de sua vida e ministério. 2 Coríntios 10, 8. Porquanto temo que, ao visitá-los, não os veja como eu gostaria, e que vós também não me encontrem como esperavam. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódio, ambições egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Temo ainda que, quando estiver convosco outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vós, e que eu lamente por muitos dos que pecaram anteriormente e que ainda não chegaram à conclusão que precisam se arrepender da impureza, das relações sexuais ilícitas e da devassidão moral que viviam praticando.